Graças a paz, querido. Amém. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Queria que você olhasse para o seu irmão, dissesse para ele: você foi chamado. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. Nessa noite, amada, nós vamos estar falando sobre um tema que é indispensável para mim e para você. Amém? Acima de qualquer chamado que você tenha, acima de qualquer propósito que você tenha na sua vida, acima de um chamado pastoral, acima de um chamado evangelístico, ou chamado de mestre, ou se você foi chamado para um ministério de socorros, ou se você foi chamado para ser um grande empresário, para abençoar a obra do Senhor, para ser um bom pai, um bom filho, você tem um chamado que ele é indispensável, amém? Aleluia! Eu queria que David abrisse lá em Marcos 16:15, amém? Marcos 16:15. Lá, amados, o Senhor ele vai destacar o nosso maior chamado. Amém? Se eu pudesse intitular, o tema dessa ministração seria o nosso maior chamado. Amém? Aleluia. Lá em Marcos 15:16. Aleluia. 16:15, perdão. Lá em Marcos 16:15. Queria que você lesse junto comigo. E a palavra diz assim: e disse-lhes, Jesus, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém, querido? Então, acima de qualquer chamado que você tenha, acima de qualquer coisa que você faça para o Senhor, há um chamado maior, que é o seu maior chamado, que é, amados, o ministério da reconciliação. Mas o que é o chamado, o ministério da reconciliação, Toti? É você reconciliar o mundo com Deus. Amém? É você levar a palavra de Deus para as pessoas que estão lá fora. É você pregar o evangelho para aquelas pessoas que se encontram perdidas. Para aquelas pessoas que não conhecem que Jesus morreu no lugar dela para trazer salvação, para trazer cura, para trazer liberdade. Amém? Então, o nosso maior chamado é o ministério da reconciliação. E esse ministério ele foi liberado para mim e para você. Amém? Você tem a responsabilidade de colocar esse chamado em exercício. Independentemente de você ser um evangelista ou não ser um evangelista. Você foi chamado para ganhar almas para o reino de Deus. Essa é a sua maior função aqui na terra. Amém? Ganhar vidas para o Senhor. Aleluia. E eu queria trazer para você o que significa reconciliação, que eu já falei, que é estabelecer a paz entre. Exemplo, vamos dizer que o pastor Diego, só um exemplo, discutiu com alguém. Aí está aquele clima pesado, aquele clima distante. Aí eu vou e entro no meio deles e vou reconciliá-los, vou aconselhar, conversar, para que eles se aproximem e tragam a harmonia novamente. Então o nosso chamado é fazer com que as pessoas lá fora se reconciliem com o Senhor. Com que elas queiram esse Deus que nós tanto pregamos e falamos. Amém? Aleluia. Então, amados, nós temos que levar o evangelho. Levar a palavra de Deus para as outras pessoas. O que significa evangelho? Você sabe me dizer? A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Amém? Então, eu e você fomos chamados para levar boas notícias para as pessoas que estão lá fora. Levar para elas que Jesus morreu no lugar delas para trazer salvação. E que se elas estiverem enfermas, esse não é o lugar delas. E se elas estiverem com falta, essa não é a posição para elas estarem. Você entende isso? Você foi escolhido e chamado para levar a palavra lá fora, não em qualquer lugar. Seja no hospital, seja na fila de um banco, seja na sua escola, seja na sua faculdade, seja dentro da sua casa. Às vezes até sem palavras, somente com as suas atitudes e com as suas ações. Que em muitos momentos é melhor do que você falar. Porque às vezes você fala e a pessoa ela fica emburrada com raiva e diz: eu não quero ir para essa igreja. Fulano fala tanto que eu já estou com raiva. Mas às vezes só de você proceder bem, a pessoa ela ganha com o seu procedimento. Amém? Às vezes as palavras as ações são mais importantes do que as suas palavras. Amém? Então, amados, se nós fomos chamados para trazer boas novas, nós não podemos levar condenação para as pessoas. Boas novas, elas não trazem condenação. Você chega para alguém e vai pregar a palavra e diz: se você não aceitar Jesus, Ele vai te colocar numa cadeira de roda. Se você não aceitar Jesus, você vai só
quando estiver já morrendo. Mas, rapaz, tu não vai aceitar Jesus hoje. E se tu entrar numa doença, aí tu só vai aceitar Jesus quando estiver nos últimos minutos da tua vida? Aí você está trazendo condenação para ela. Como se eu não aceitar Jesus hoje, ele vai me colocar uma enfermidade e pronto, já era, não tem mais solução. Amém? Boas notícias não trazem condenação. Boas notícias, elas trazem liberdade. Quando você recebe uma notícia boa, uma promoção no seu trabalho, você fica alegre ou triste? Não fica alegre? Ah, pois pronto. Se você veio para trazer boas notícias, é para trazer alegria para as pessoas. E não trazer condenação. E não trazer prisão para elas. Jesus veio para trazer liberdade. E você também veio para trazer essa liberdade. Amém? Você recebe isso? Amém. Glória a Deus. Então, amados, as boas notícias, elas vêm para libertar pessoas. Você foi chamado para levar cura para elas. Você foi chamado para levar para elas um Deus que elas não conhecem. Elas só ouviram falar. As pessoas dizem, não, mas todo mundo já ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus, mas não conhecem Ele. Não conhecem o caráter dele. Muitas pessoas conhecem Deus como aquela pessoa que fulano, se tu não fizer isso, eu vou te castigar. Se tu não fizer aquilo, eu vou te castigar. Eu vou colocar uma enfermidade em você, se você não me obedecer. Elas conhecem Deus de falar. Você lembra de Jó? A palavra fala que lá no final, quando Jó passou por toda aquela situação, aquela tempestade, porque não foi Deus, mas foi ele que, com medo, trouxe permissão para o diabo tocar na vida dele. Mas no final ele diz, eu conhecia Deus somente de ouvir falar, mas agora eu conheço Ele como realmente Ele é. Então nem todas as pessoas sabem quem é Deus. Elas conhecem Deus, mas não sabem quem realmente Ele é, não conhecem o caráter de Deus. Amém? Não conhecem Jesus como realmente Ele é. Que Ele veio, desceu à terra, morreu na cruz para trazer salvação e liberdade. E que se eles aceitarem esse Deus, eles vão ser salvos e além da salvação vem um combo completo. Vem cura, casamento restaurado, família restaurada, um emprego que ela deseja que ainda não podia alcançar e Deus vem e abençoa por conta da fidelidade dela com Ele. Amém? Aleluia. Então, amados, quando nós evangelizamos, quando nós levamos a palavra, nós estamos dando continuidade ao que Jesus e ao que os apóstolos estavam fazendo. Amém? Quando você ora por alguém, você está fazendo aquilo que Jesus fazia, os discípulos faziam, e você é o Atos 29. Amém? Os Atos dos Apóstolos é até o 28, então nós somos os Atos 29. Nós somos a continuidade daquilo que Deus estava fazendo. As pessoas dizem, Deus ele não precisa do homem para nada. Mas é um equívoco, você sabia? Porque Deus precisa de mim e de você para trazer salvação para as pessoas. Deus precisa de mim e de você para orar por alguém. Deus precisa de mim e de você para trazer a palavra, orar por pessoas, orar para que situações sejam mudadas. Por quê? Ele não tem o controle dessa terra. Essa terra foi entregue ao diabo, então o diabo tem o controle dessa terra. E ele só pode se mover nessa terra, na vida da sua família, na sua vida, quando você ora. Quando você se move. Então Deus, ele precisa de mim, de você. Amém? Então Deus precisa de você. Se disponibilize. Senhor, eu não aceito que vidas vá para o inferno. Eu não aceito que fulano que está na bebida vá para o inferno. Eu não aceito que fulano que errou vá para o inferno. Deus nos chamou para amar os que as pessoas deixam de lado. Que evangelho é esse? Que vê alguém na rua e não se achega para levar a palavra. Que evangelho é esse? Que olha para as pessoas com olhar de julgamento. Que evangelho é esse que você tem no seu coração, ou que você tem pregado? Que você olha para as pessoas lá fora, em vez de orar por ela ou levar uma palavra, você começa a falar dela para outra pessoa. Ô, fulano, tu soubesse desse crânio, o que ele fez? Traiu a esposa. Meu Deus. Por que você não vai lá saber da situação, o porquê aconteceu, levar uma palavra de conforto, até talvez restaurar aquele casamento que foi destruído pelo diabo? Em vez de julgar,
seja a porta para a solução. Você recebe isso? Você foi chamado para ser um solucionador de problemas e não um causador. Você foi chamado para ser... Não tem quando está pegando fogo e a gente faz de tudo para apagar. Então, seja aquele que faz de tudo para apagar e não aquele que joga mais lenha para que o fogo aumente e para que a situação piore. Amém? Aleluia. Então, você foi chamado para levar a palavra para as pessoas. Não foi isso? Então, essa grande comissão foi entregue a mim e a você, a igreja do Senhor. Quem não conhece Jesus, não tem como ele pregar Jesus para outra pessoa. Mas eu e você conhecemos. Então, eu e você é quem devemos levar Jesus para elas. Eu e você é quem devemos levar a liberdade para essas pessoas. Aleluia. E eu queria destacar aqui também, amados, 2 tipos de evangelismos. A gente vai ter o evangelismo pessoal, que é quando você pega uma pessoa individualmente, ou vamos dizer uma família, e você vai até aquela pessoa ou aquela casa, e você vai aconselhar aquela pessoa ou aquela família, onde você vai dar instruções àquela família. E quando você chegar nesse lugar, amado, peça sabedoria ao Espírito Santo mesmo antes de você ir. Peça palavras para você falar para aquelas pessoas. Espírito Santo, o que essa família precisa? O que essa pessoa precisa? Espírito Santo, o que essa família está passando? Quais são as palavras que elas precisam ouvir? Elas precisam de apenas palavras ou precisam de um abraço? Você tem que estar sensível para o que ela está necessitando. Não vá só jogar palavra para ela. Pronto, a gente já liberou palavra, a gente ora e vai embora. Quem sabe se não era um abraço que ela precisava? Quem sabe se não era, ô fulano, vamos na minha casa para a gente tomar um café. Vamos sair um dia desse. Quem sabe se não era isso que ela estava precisando? Amém? Então esteja atento às necessidades daquela pessoa que o Senhor direcionou para que você fosse até ela. Aleluia. Porque, amado, não diga, não tem ninguém para evangelizar, não conheço ninguém. E a sua família? E os seus amigos? E alguém que você encontra na fila de um banco? Não é ninguém, não? Você vive sozinho? E é aquela pessoa que você encontra na sua escola ou na sua faculdade? É alguém ou não é ninguém? Sempre há alguém para você levar a palavra. Amém? Jesus, amado, ele amava as multidões. Ele pregava para milhares de pessoas. Mas havia momentos que ele pregava, ministrava apenas para uma pessoa. Para que ele pudesse alcançar a necessidade daquela pessoa. Amém? Eu queria deixar só uma passagem para você, eu não vou ler, que fala sobre o jovem rico, que se encontra lá em Mateus 19, versículo 16 ao 22, onde fala que Jesus, o jovem chegou até ele e perguntou, né? Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor falou, cumpra os mandamentos. Ele disse, eu já cumpro todos os mandamentos. Eu sei que você já conhece essa passagem. E o Senhor disse, então, vende tudo quanto tem e dá aos pobres. E aquele jovem, por ser muito rico, ter o coração no dinheiro, ele saiu triste e cabisbaixo. Sabe qual era a situação e qual era a necessidade daquele jovem? Sabe o que era que o Senhor queria tratar com ele? O sentimento de avareza. O dinheiro era mais importante do que a eternidade para ele. Então o Senhor foi na raiz da situação. Mas infelizmente aquele jovem ficou triste e foi embora. E perdeu de receber a eternidade para ele. Você entende isso? Aleluia. Então, como eu já falei, observe a área que a pessoa precisa e busque levar o que ela necessita. Aleluia. Seja no casamento, trabalho, família, saúde. Quando você começa a falar com alguém, mesmo sem ela querer, ou às vezes ela quer esconder, ela acaba soltando. Ixi, meu casamento está assim, fulano. Ixi, meu trabalho está só misericórdia. Não, fulano, na minha casa está faltando isso e isso. Aí, às vezes, ela não conhece a palavra, né? E você vai, e pelas beiradas, como a gente diz, vai começando a falar de Jesus por essas aberturazinhas. Amém? Aleluia.
E outro meio de evangelismo é o evangelismo em massa, que é em cruzadas, televisão, rádio. Pronto, o evangelismo em massa que a gente tem aqui na nossa igreja é o nosso programa na rádio. Toda terça-feira, às 12h30 da tarde, então fique ligado e já seja evangelizado também, que não só é quem não conhece a palavra que é evangelizado, você que está aqui dentro também é, para se fortalecer com a palavra, amém? Porque você não está recebendo. E compartilhar também, amém? Ouça e compartilhe. E falar para as pessoas também, viu? E do programa também, ó. Fale do programa, diga a hora que é de 12h30 e que não pode perder. É uma forma de evangelizar, é o evangelismo em massa, tá bom? E já ele vai pregar também. Oh, glória, aleluia. Viu? Então, o nosso programa na rádio, que é Vida na Palavra, também é um evangelismo em massa. Pessoas que moram nos sítios, amados, estão sendo alcançadas. Pessoas que não têm transporte para estar aqui ou às vezes não podem vir por alguma situação. Nas terças-feiras, das 12h30 da tarde, elas estão sendo alcançadas. Seja quando é o pastor que está lá, ou quando é Bruno, quando é David, elas estão sendo alcançadas com uma palavra de salvação. Amém? Às vezes elas estão passando por situações em casa. E quando ouvem o programa, elas são tocadas. A palavra fará o coração delas. Amém? Aleluia. E eu queria deixar outro ponto para vocês também, que é o evangelizar versus o ganhar almas. Amém? Você sabia que evangelizar é diferente de ganhar almas? Aleluia. Evangelizar é diferente de ganhar almas. Evangelizar é você ir até a pessoa ou ir até pessoas e levar as boas novas e pregar a palavra. Já o ganhar almas é se a palavra entrar no coração daquela pessoa e ela aceitar Jesus. Amém? Evangelizar depende de mim e de você. Amém? Porque o evangelismo depende de nós que conhecemos a palavra. O ganhar almas depende da pessoa que está ouvindo. Tá certo? Depende dela e principalmente do Espírito Santo de convencê-la a aceitar Jesus. Você faz a sua parte e o Espírito Santo vai fazer a dele. Amém? Quando você pregar a palavra, nunca tente forçar as pessoas a aceitar Jesus. Nunca tente enfiar Jesus de goela abaixo naquela pessoa. Tá certo? Quando a gente estava tendo a aula de evangelismo no Rema, o professor Renan ele disse assim: seja sábio e diligente para saber a hora de plantar e a hora de colher. Amém? Quando você for pregar para alguém, evangelizar alguém na rua ou em qualquer lugar que o Senhor te direcione, você leve a palavra de acordo com o que o Espírito Santo te guiar. E você observe se o coração dela está pronto para você colher a salvação dela ou se foi uma semente. E que outro virá e vai colher aquela vida. Amém? Porque às vezes você insiste tanto que a pessoa se aborrece e diz: quer não, amado, eu ainda não estou pronto. E tem uns até que se aborrecem, tá certo? Então seja sábio. A hora de plantar a palavra, lançar a semente no coração. E se a pessoa tem um coração quebrantado, para você dizer: você quer aceitar Jesus? Esse Jesus que você tanto ouviu falar agora? Um Jesus que cura, que veio trazer salvação e liberdade. Amém? Então seja sábio e discirna, tá certo? Porque a palavra vai falar, eu vou até citar também por conta do tempo, lá em João 16, 7-11, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Eu e você não podemos convencer ninguém a aceitar Jesus. Amém? Talvez a gente chame tanto, que a pessoa venha por constrangimento. Aí aceita, levanta a mão, mas quando é no outro dia, vai embora, vai para as festas, vai fazer o que fazia e não vem mais, não aparece nem, bota mais nem o pé na igreja. Por quê? Ela não aceitou de coração. Ela aceitou de tão constrangida que ela estava, da pessoa tentar tanto, e ela ficou com vergonha e aceitou. Amém? Então, seja sábio para saber o momento de plantar e o momento de colher. Amém? Aleluia. Então, como eu já falei antes, o evangelizar não é só apenas para quem é pessoas que não conhecem a palavra. Amém? Você vai pregar para os perdidos. Você também vai buscar levar a palavra para pessoas desviadas. E também vai levar a palavra, como a gente está fazendo agora, para pessoas que já conhecem Jesus.
Amém? Porque você precisa ser alimentado com essas boas novas todos os dias. Se você parar de vir para o culto, de ouvir a palavra e ouvir ministração, você fica fraco ou forte? Se você parar de vir para os cultos, você começa a esmorecer ou fica mais forte para vir depois? Se você parar de orar, você fica mais forte ou mais fraco? Então a gente tem que estar ouvindo essas boas novas todos os dias, amém? Quando você vier para os cultos, ouça a palavra. Quando você não tiver dia de culto, leia a palavra em casa. Ore todos os dias. Leia livros que te edificam a sua fé. Ouça ministrações. Amém? Porque essas são as boas novas. Tá certo? E outro ponto que eu quero deixar para você. Quem deve evangelizar? Quem é que deve evangelizar? Depois de tudo que já foi falado aqui nessa noite. E esse todos é aqueles que já conhecem a Jesus. Já conhecem a palavra, amém? Então, quem deve evangelizar? Todo nascido de novo. Porque não tem como alguém falar de Jesus para alguém se ela não tem conhecimento de quem Jesus é. Não é isso? Queria que David abrisse lá em 2 Coríntios 5, 17 ao 20. Então, se você é nascido de novo, se você aceitou Jesus faz um dia, um mês, um ano ou mais tempo, você é apto para levar Jesus para outras pessoas. Diz assim, ó, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, se você já aceitou Jesus, se você já se fez novo, né, o velho homem já não existe mais, agora é um homem restaurado, você é apto para levar a palavra para outras pessoas. Amém? Você é apto para levar esse Jesus que você tanto conhece para outras pessoas. Amém? Aleluia. Então, nós somos aptos para levar Jesus para outras pessoas. E nós somos os representantes dele aqui nessa terra. Você sabia? Você é um representante do céu aqui nesse lugar. A sua vida tem que expressar Jesus. Como eu falei antes, lá no início, em muitos momentos o evangelizar não é somente você falar, pregar para as pessoas. Mas é com a sua vida você alcançar a elas. Amém? Nós somos sal e luz dessa terra. Queria que David abrisse lá em Mateus 5,13. Somos sal e luz para essa terra. Aqui nesse versículo, amados, ele vai falar que nós fomos chamados para trazer luz para a escuridão que é lá fora, que está em trevas, em falta, em miséria, em doença, e que nós somos sal. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amém? Um sal, se ele não tiver a função dele não salgar mais, a gente joga fora, porque não vai servir mais, não é isso? Porque o sal ele é feito o quê? Para salgar. Eu e você somos o sal da terra. Se nossa vida não está representando a Jesus, se o nosso exemplo não está alcançando pessoas, então você está perdendo o seu sabor. Queria deixar uma frase para você, que diz assim, ó, quando perdemos a nossa reputação, perdemos a nossa credibilidade. Não adianta você pregar se você não vive. Não adianta você pregar se você não vive. Não adianta você pregar se você não vive. A frase. Quando perdemos a reputação, perdemos a credibilidade. Amém? Então, se a sua conduta está incoerente com as suas palavras, é melhor você ficar calado. E fazer. E viver. Amém? Se você fala em andar em amor, mas não ama, se cale e haja. Se você fala sobre pedir perdoar e não perdoa, se cale e perdoe. Amém? Aleluia. Sua conduta, ela tem um poder de ganhar vidas. Eu queria que David abrisse lá em 1 Pedro 3, do 1 ao 2. 1 Pedro 3, 1 ao 2. Mulheres, sedes vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, ou não seja convertido, não tenha aceitado Jesus, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua
esposa. A gente aqui, Pedro estava falando para as esposas, mas nós podemos trazer para nós. Amém? Que as pessoas elas sejam ganhas para Jesus, apenas com a sua forma de vida. Apenas com a sua forma de falar com elas. Apenas com a sua forma de se expressar com elas. Amém? Você é uma carta viva do Senhor. Lá em 2 Coríntios 3, 2 ao 3, eu não vou ler. Paulo falou para os irmãos de Coríntios que eles eram cartas vivas. Tem uma frase que ela é muito conhecida e diz assim: muitas pessoas lá fora não irão ler a Bíblia, mas elas vão ler você. A sua vida entrega a quem você serve. Se você se diz cristão, mas não vive de acordo com a palavra, você está enganando a você mesmo. Eu postei uma frase no status esses dias do meu WhatsApp, de um livro que eu estou lendo, que ele disse assim: se você diz que serve a Jesus, você tem uma responsabilidade imensa nas suas costas de fazer o que a Bíblia diz. Porque como é que alguém diz que serve a Jesus e vive como se vivesse no mundo? Como é que alguém diz que é filho de Deus, mas vive mentindo, compra e não paga, vive falando da vida alheia? Só vive murmurando, não honra o patrão, não trata a esposa de bem em casa. Você se lembra do exemplo que o pastor Roberto disse aqui? Acho que foi no último culto. Ele disse assim: tinha uma criança, não sei se é verídico ou se é só uma história, que chegou até o pastor, né? Ô pastor, o senhor poderia deixar o meu pai morar na igreja? Porque aqui ele é tão bonzinho. A gente conhece pessoas espirituais, não por ela estar na igreja orando em línguas ou no reteté, mas pelos frutos. Se você não está dando frutos dignos da palavra, você não é espiritual, você está sendo um cristão carnal. Amém? Se aquilo que pregamos não serve para nós, não serve para mais ninguém. Se aquilo que você tanto prega para as pessoas, você não vive, não tem força. As suas ações, as suas palavras são anuladas pelas suas ações. Amém? Aleluia. Outro ponto que eu quero deixar para você. Por que nós devemos evangelizar? Porque pessoas lá fora que não conhecem Jesus estão se perdendo. Pessoas estão indo para o inferno como se fosse normal. Tem pessoas, amados, que têm chamados extraordinários. Um chamado pastoral, um chamado de mestre. Às vezes tem um dom extraordinário para tocar ou para cantar. Mas elas estão se perdendo. Porque eu e você estamos sendo negligentes com o evangelizar lá fora. Às vezes a gente só dá valor ao aqui. Aqui é importante, o congregar é importante. Mas e as vidas que estão se perdendo lá fora? E a sua família está se perdendo e você não está dando um passo à frente? E aquele que está ao seu lado, que precisa ouvir de Jesus, e você negligencia? Você quer que um ente seu vá para o inferno? Você quer que um ente seu se perca? A mesma compaixão que você tem pelos seus, tenha por quem está lá fora? Tenha por quem está no leito de hospital, que precisa ouvir de Jesus. Tenha por alguém que está em uma prisão, que as pessoas dizem: não, que morra. Errou, que morra. Errou, claro que ele vai pagar pela justiça terrena, mas há um perdão para ele. Não houve perdão para você? Por que não vai haver para ele também? Amém? Então você deve evangelizar porque pessoas estão se perdendo lá fora. Amém? Porque o Senhor quer que todo homem seja salvo, sem exceção. Seja ele um ladrão, seja ele um estrupador, seja ele uma pessoa que não faz mal a ninguém, seja ele alguém que faz atrocidades, mas o Senhor quer que ele também seja salvo. Por mais que eu e você não queira. A gente olha para aquela pessoa e naturalmente falando a gente diz: não, que ele paga o preço. Às vezes a carne dá vontade de dizer que as pessoas façam o que ele fez com aquela pessoa.
Mas o Senhor disse na sua palavra que quer que todo homem seja salvo. Eu queria que David abrisse lá em 1 Timóteo 2, do 3 ao 4. Amém? 1 Timóteo 2, 3 ao 4, queria ler com você. Isto é bom e aceitável diante do Senhor, Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam o quê? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus, ele não quer que nenhum se perca. Amém? Ele não quer que nenhum se perca. Então, é por isso que ele chamou o exército dele para sair e ganhar vidas. Amém? Ganhar quem está lá fora, ganhar a sua casa, ganhar uma pessoa na fila de um banco, num hospital que você vai, ou num postinho que você vai tirar uma ficha para resolver alguma coisa, e às vezes tem alguém ali reclamando ou falando algo e você acaba chegando por perto e com a sabedoria que o Espírito Santo te dá, você ganhar aquela pessoa para Jesus. Amém? Aleluia. Porque o Senhor quer que todos sejam salvos. Outro ponto, porque é uma ordem. O Senhor, ele não nos aconselhou, se possível, evangelize. Se possível, pregue para as pessoas. Ele disse, vá. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele nos deu uma ordem. Então, toda ordem ela deve ser obedecida. Mesmo que você não tenha o dom do evangelista. Mas você foi chamado para reconciliar o mundo com Deus. Amém? Aleluia. Outro ponto. Porque é uma condição para que o reino de Deus aumente e que a igreja local também cresça. O reino de Deus, ele é amplo. Ele necessita de muitas vidas. Amém? Você se lembra de uma passagem que fala que o Senhor Jesus disse assim, não perturbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Lá tem lugar para todo mundo. Tem lugar para mim, tem lugar para você, tem lugar para as pessoas que estão lá fora e que precisam de Jesus. Amém? E para que a igreja local cresça, é preciso que eu e você vá, saia das quatro paredes e alcance pessoas. Se o pastor não tivesse ido, ou outras pessoas, eu e você estaria aqui? Não estaríamos aqui. Então é necessário que eu e você vá e alcance pessoas. Amém? Outro ponto. Não é só ganhar. Você tem que ganhar, cuidar, apacentar essa pessoa. Quantas pessoas a gente ganha, ou você ganhou, ou até se converteu e aceitou Jesus aqui na igreja e às vezes ela não se firmou? Porque às vezes faltou um certo cuidado. Porque aquela pessoa ela é criança na fé. Ela não sabe como lidar. E você, se você ganhou alguém, você tem que estar perto, instruir. Dar conselho, levar a palavra mais fundo para ela. Que ela recebe o alimento espiritual aqui nos cultos, recebe. Mas ela precisa de algo a mais. De uma porção maior. E se você ganhou ela, se achegue a ela. Chame ela para sair. Chame ela para assistir um filme. Cristão, viu? Na palavra. Amém. Chame ela para fazer coisas que vão edificar a fé dela. Porque isso vai atraindo ela para mais perto de Deus. E se converteu aqui na igreja, não deixe essa pessoa ir. Se aproxime, se você é mulher, chega até essa pessoa e se aproxime dela, converse, brinque. Chame ela para fazer alguma coisa, para que ela acabe estando mais entrosada com você. Se é homem, faça do mesmo jeito. Amém? Mas não deixe que essa pessoa se perca. O primeiro passo ela já deu. Ela aceitou Jesus. Ela tirou as travas que estavam sobre ela e levantou a mão e aceitou de coração. Mas a carne dela, no momento, ainda está falando mais alto do que o espírito que já foi regenerado. Assim como eu e você, como nós nos convertemos, a nossa carne ela estava falando forte. E o nosso espírito precisava ser alimentado. Não era isso? A mesma coisa é ela. Então, se aproxime dessa pessoa. Não é só ganhar, mas é cuidar. Amém? Trazer para perto, apacentar. E um ponto para nós finalizarmos.
O seu púlpito é onde você está. Tem pessoas que querem subir no altar para pregar, só para aparecer. Mas tem vidas lá fora esperando por mim e por você. Quem sabe o seu púlpito não é na sua faculdade? Quem sabe o seu púlpito não é você dirigindo o seu carro e tem um colega do lado precisando de uma palavra? Quem sabe o seu púlpito não é na escola onde você estuda? Quem sabe o seu púlpito não é na sua casa, você sendo o exemplo? E você ganhar a sua família somente com o seu procedimento, com as suas palavras de amor, com o seu tratamento, com a sua mãe, com seus pais, com seus irmãos, com você não aceitar o errado, mas querer o certo. Amém? O seu púlpito é onde você está. Amém? Eu queria trazer um pouco do que eu achava sobre evangelismo. Antes de eu fazer o rema e de ter essa matéria, eu falava até para Eroni e para Tainá. Cadê Tainá? Lá atrás. Eu já sabia que eu tinha sido chamada para o Ministério da Reconciliação, que é o meu e o seu maior chamado. Mas eu dizia assim, Senhor, eu não tenho um chamado evangelístico. Eu não sei chegar nas pessoas. Chegar no sentido de ter alguém na rua ali e eu ir até ela, começar a conversar e pregar para ela. Eu dizia, não, Senhor, eu não tenho esse chamado evangelístico. Quando eu comecei a estudar no Rema, aí eu entendi. Eu não evangelizo apenas com as minhas palavras, eu evangelizo com a minha vida. Eu não preciso falar nada para que alguém diga, rapaz, eu quero Deus que fulano tanto prega. Eu quero Deus que aquela igreja tanto fala. Porque eu vejo uma mudança em fulano. Fulano era assim. Mas olha como ele mudou. Fulano bebia, tinha um casamento desestruturado, todo fora de controle. E olha hoje. Menino, o casamento está uma bênção. Está com um trabalho abençoado. Família restaurada. Amém? E não há maior alegria do que você levar as boas novas para alguém. Quando a gente teve a aula prática do Rema, foi eu, Eroni e Tainá. A gente foi para a casa de uma senhorinha. A gente chegou lá e a gente falou de Jesus para ela. E a gente trouxe uma palavra para ela também. E naquele momento ela estava passando por uma situação um pouco delicada. A irmã dela estava internada no hospital. E a gente começou a conversar com ela e a gente viu que essa era uma necessidade dela. E a gente orou por aquela situação. E a gente se chegou a ela. E ela ficou tão feliz, ela ficou tão grata. A gente não colheu a vida dela naquele momento. Porque a gente sabia que não era tempo de colher, era tempo de plantar. E até hoje, quando eu vejo ela na rua, ela fala com a maior alegria. Amém? E a gente saiu transbordando daquela casa. A gente saiu pulando da alegria. A gente saiu dizendo, meu Deus, como é bom falar de Jesus para as pessoas. Como é bom fazer com que outros conheçam essa verdade. Era a gente andando na rua e a gente falando, cada qual para cada uma. Uma felicidade que a gente estava no nosso coração, amém? Então, para você, o seu maior chamado é o Ministério da Reconciliação. Seja o que for que você faça na igreja. Não, mas eu sou um diácono, eu sou um ministério de música, eu sou um pastor, eu tenho um dom de mestre. Não, eu fui chamado para o ministério de socorro. Não, eu sou um empresário que fui levantado para sustentar a obra. Não, eu sou alguém que... Eu sou um professor, eu sou um médico, um advogado. Não, eu sou uma dona de casa. Não, eu sou um pai de família. Não, eu sou uma mãe de família. Você foi chamado para isso, mas o seu maior chamado é levar as boas novas para as pessoas. Amém? Pessoas esperam por nós. Tem um versículo na palavra que eu não me lembro o livro, não lembro em qual livro é, mas diz: como eles ouvirão se não há quem fale para eles? Amém? Como eles crerão se não tem quem diga: ó, Jesus, ele é o Filho de Deus, morreu na cruz por mim e por você, para te trazer salvação. O homem estava perdido, destituído de Deus. Mas Jesus veio, morreu no meu e no seu lugar. E hoje a gente tem salvação através dele e vida eterna. Amém? Você poderia ficar de pé? Aleluia. O Senhor é bom. Eu queria que nesse momento você começasse a orar ao Senhor. E começasse a
traçar algo para você, dizer a Ele ou ver dentro do seu coração, quantas vidas você tem alcançado para Ele? Ou qual é o desejo no seu coração que você tem de alcançar para 2023? Pessoas para Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Nós te louvamos por esse tempo. Eu te louvo, Pai, porque pessoas serão alcançadas por cada um que se encontra nesse lugar. Eu declaro, Pai, um desejo ardente no nosso coração de sair das quatro paredes. Um desejo, Senhor, de querer que outras pessoas conheçam esse Jesus que nós tanto conhecemos e pregamos. Eu declaro, Pai, pessoas com desejo ardente de ir para hospitais, de ir para presídios, Senhor. Pessoas, Pai, que vão ter o desejo de sair, Pai, nas ruas, levando a Tua palavra. Pregando a Tua palavra, Senhor. Eu declaro que em 2023, Pai, almas vão ser alcançadas. Famílias vão ser alcançadas, Pai. Pessoas vão chegar a esse lugar, necessitando de Jesus, precisando do casamento restaurado. A rede, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. E quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. E Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Jesus está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. E pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. E Deus conhece tua estrutura, sabe o que tá fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. E pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Volte. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Cante mais uma vez, diga. E quem mandou largar a rede? Hoje é dia de você voltar, hein? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluias, Deus é bom.
Pode acender as luzes. Quem posso, porque é um dos pilares da visão, o evangelismo. A gente tem que andar olhando para esses nomes aí, ó, evangelismo, discipulado, adoração.